Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Levítico 25. Ele é um dos textos mais profundos da Bíblia sobre justiça social, compaixão e a identidade do povo de Deus como servos resgatados. Ele expande as leis do ano do jubileu para focar no cuidado prático com o próximo, em situação de vulnerabilidade. Então, se eu pudesse dar um tema para essa reflexão bíblica, eu daria o tema A Ética da Compaixão e do Resgate. Essa reflexão está baseada no texto de Levítico 25, de 35 a 55, tá? Primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre a solidariedade com o irmão empobrecido. O texto ele começa com a hipótese de que um irmão que empobrece e as suas mãos vacilam. A ordem de Deus não é apenas de piedade teórica, mas de ação direta. Prestar um apoio ativo, né? Nós devemos sustentar o necessitado para que ele continue vivendo entre nós. Só que quando eu olho isso, eu vejo problemas também, né? Na atualidade, quando a gente fala, né, da pessoa necessitada, quando a gente auxilia demasiadamente, quando a gente tira, né, a chance, a oportunidade dessa pessoa também de crescer, de aprender, de conseguir com os seus próprios meios aquilo que ele necessita. Então, hoje também a gente tem que fazer o trabalho, a gente tem que entender que esse trabalho também é um trabalho de ajudar, de auxiliar a pessoa a se reerguer. Não é de deixar ela na condição de necessitado para sempre, que é o que infelizmente nós vemos na atualidade. Outra coisa que o texto fala que é bastante interessante é a proibição do lucro sobre a miséria. Deus proíbe a usura, ou seja, os juros, né, entre os irmãos. E a motivação do auxílio deve ser o temor a Deus e não o lucro pessoal. Outro ponto também bem interessante que a gente destaca aqui nesse texto é a memória da graça. O motivo da generosidade é a lembrança de que Deus nos tirou do Egito. Nós somos generosos porque Deus foi generoso conosco primeiro. Então, essa é uma parte importante do texto que a gente deve considerar. O segundo tópico que a gente destacou aqui desse texto de Levítico 25, ele está entre os versículos 39 e 43, que é a dignidade no trabalho e na servidão. O texto fala que caso a pobreza, né, seja tão extrema que o indivíduo precise se vender como servo, as regras até aquele momento impostas, elas mudam drasticamente em relação aos costumes daquela época. Então a gente vai ter a diferença entre escravo e irmão. O escravo não deve ser considerado como escravo, né? Mas como um trabalhador contratado ou um residente temporário. Outro ponto que ele destaca é o limite da exploração. A autoridade ela não deve ser exercida com rigor excessivo. O trabalho tem um propósito, mas a pessoa mantém sua dignidade humana perante o Senhor. Já o terceiro ponto que nós destacamos dentro desse texto, ele fica focado mais entre os versículos 47 e 55, ele fala sobre o resgate da herança e da família. E essa seção ela foca no resgate de um israelita que se vendeu a um estrangeiro. Então a gente dentro desse texto vai observar o direito da remissão. A família tem o direito de agir. O parente resgatador deve intervir para trazer o irmão de volta à liberdade. Outro ponto destacado aqui nesse texto também é o cálculo da justiça. O preço do resgate deve ser justo, baseado nos anos restantes até o jubileu.
Deus valoriza a equidade, mesmo em transações financeiras. E aí a gente vai poder pegar agora um versículo para poder fazer uma reflexão central de todo esse texto, que é o versículo 55, que diz assim: porque os filhos de Israel me são servos, meus servos eles são, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, ninguém é dono de ninguém. O argumento final de Deus para a libertação é a sua própria soberania. Se todos pertencem a Deus, ninguém tem o direito de escravizar permanentemente o ser humano. Ou seja, desde lá da época em que as pessoas tendem a julgar, né, a questão de haver a escravidão, essa escravidão ela não era feita de uma forma dolorida, né, como era na época do Egito, em que os israelitas estavam sendo escravizados pelos egípcios. Não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era que houvesse uma troca e que em algum momento esse escravo também se tornasse liberto. Outra reflexão que a gente tira, né, do texto é a teologia do parente resgatador. E esse texto ele aponta diretamente para Jesus Cristo. Ele é o nosso parente que, vendo a nossa falência espiritual, ele pagou o preço do nosso resgate para que nós pudéssemos voltar à nossa herança original. E um ponto também muito interessante é a justiça vertical e horizontal. Não há temor a Deus, que é uma justiça vertical, que não resulte em misericórdia ao próximo, que é a justiça horizontal. A nossa espiritualidade é testada pela forma como tratamos quem tem nada a nos oferecer. E eu quero desafiar você a refletir sobre esse texto, sobre tudo que nós falamos até agora, né? Existe alguém em seu círculo de convivência cujas mãos estão vacilando? Como você pode exercer o papel de resgatador na vida dessa pessoa? Seja com recursos, com tempo ou com apoio emocional. Então, eu vou deixar essa reflexão para você aqui, para você ver que Levítico tem muito que ensinar para a gente, né? E nós vamos, né, continuar lendo toda a Bíblia e buscando respostas, buscando manual de vida para que a gente possa ser cristãos melhores, pessoas melhores e que nós possamos exercer esse papel de resgatador, sim, na vida daqueles que necessitam, lembrando sempre que dar uma ajuda não vai fazer com que essa pessoa seja um dependente de você. E é você quem vai fazer isso diante das coisas que o Senhor lhe ensina, da forma que o Senhor lhe ensina. Ajudar o próximo é a justiça de Deus de forma horizontal, para que a gente possa ter a justiça do Senhor para conosco de forma vertical. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de deixar aí o seu comentário falando o que você entendeu sobre isso e o que você tem mais a acrescentar, tá certo?